Família, boa noite a todos. Essa noite promete ser uma noite de romper barreiras. A oração, ela é uma arma tão poderosa, que ela faz romper barreiras. A oração, ela nos remete, ela nos dá acesso direto ao céu. Você vê que Deus no céu, quando nós oramos aqui na terra, os céus se abrem. Os anjos se movimentam em nosso favor por meio da oração. Hoje Deus mandou eu compartilhar algo poderoso com você sobre a oração. Nós vamos entregar isso a você, mas eu já quero, no início desse culto, já fazer uso dessa ferramenta poderosa, a oração. Eu quero, junto com você, orar. Por quê? Vocês lembram quando Paulo e Silas estavam presos? Que eles começaram a cantar louvores e orar? Deus enviou o anjo quebrou, abriu as portas da cadeia, quebraram as correntes que prendia Paulo e Silas. E a Bíblia fala que quando Pedro, no livro de Atos, também estava preso, a igreja em oração em casa fez Deus enviar um anjo. E esse anjo quebrou as algemas, abriu a porta e livrou Pedro. Eu sei que as pessoas hoje, elas veem poder na inveja, elas veem poder no olho grande, elas veem poder na bruxaria, mas elas não veem poder na oração. Mas, família, a oração é uma arma poderosa. Eu gostaria que, se você tem um azeite, unge agora o local da sua enfermidade. Você que está em casa, aproveita aí, vai lá, pega o azeite, se unge. Nós vamos começar o nosso culto. Então eu gostaria que você ungisse o local da enfermidade, unja o local da enfermidade e vamos permitir que o Espírito Santo venha agir em nós. Deixe ele agir. Você que está no hospital, você que está no presídio, você que está na sua casa, no quarto, na sala, no ônibus, se possível, após a unção, coloque as mãos no local da sua enfermidade e deixa Deus agir. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Levante as suas mãos aos céus em súplica, em socorro. Levante as mãos, levante suas mãos e declare isso. Meu coração Eu quero derramar Fala diante diante do teu
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, quando a igreja se reuniu, o seu poder foi até a prisão onde Pedro estava, e o Senhor o livrou daquela prisão, quebrando as correntes. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram dentro da cadeia a orar, e o Senhor enviou o seu anjo, quebrou as correntes, abriram as portas e os livraram. Então, Pai, nesse momento, eu oro junto com esta pessoa, eu oro por esta pessoa, junto com ela, essa pessoa que está presa a uma angústia, presa a um medo, presa a uma depressão, presa a uma maldição hereditária, presa a uma inveja. A inveja se prendeu a esta pessoa, que é um passo para frente, dois para trás. Essa pessoa que está presa aos antidepressivos, a remédios controladores da mente. Pai, eu oro por esta pessoa que foi desenganada pelos médicos, que já passou por uma cirurgia, por duas cirurgias, e não há recuperação física para ela. Eu oro por esta pessoa que, por conta de uma maldição, de um feitiço, hoje o seu casamento, o seu matrimônio está destruído. Há um mal entre ela e o marido que faz com que o marido tenha abuso dela, que faz com que ela tenha abuso do marido. Quando eles estão juntos, brigam, discutem. Quando estão longe, tem saudade. Eu oro por esta pessoa que perdeu o emprego por conta de uma inveja, de um olho grande. Eu oro por esta pessoa que, quando vai dormir, tem a sensação que tem alguém na casa dela. Ela ouve vozes, vê vultos. Eu oro por essa pessoa que tem medo de sair de casa, achando que está sendo perseguida por alguém, achando que algo ruim vai acontecer. Pai, assim como Paulo e Silas estavam presos, Pedro preso, a oração fez o Senhor enviar um anjo. Envia um anjo agora nesse hospital, envia um anjo nesta casa, envia um anjo nesse trabalho, envia um anjo nesse comércio, envia um anjo onde está essa pessoa agora. E eu me levanto contra você agora, força do inferno. Você pode falar assim comigo, ore comigo, diga, pode falar, eu te autorizo a falar, eu te autorizo, diga assim, em nome de Jesus, eu me levanto contra toda a força do inferno. De novo, fala aí, o diabo não quer isso. Então diga, em nome de Jesus, eu me levanto contra toda a obra do mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, fala sobre a minha família, sobre a minha vida financeira. Vamos, família, vamos, gente, levante aí, fica de pé, levanta a sua mão e fala, em nome de Jesus, eu me levanto contra esse mal que está na minha saúde, na minha casa, na minha vida financeira, na vida dos meus filhos. Fala, eu me levanto agora contra todo mal, em nome de Jesus, e eu te ordeno. Foi a última vez, último dia, diabo, que você agiu nessa casa, nesse coração, nessa família, nesse ser, nessa mente. Diabo, escuta o que eu estou te falando. Esse corpo não é seu. Essa alma não é sua. Essa pessoa não te pertence. Toda depressão, toda angústia, todas as dores, toda amarração, toda a força do inferno, em o nome de Jesus Cristo, faz uma pressão assim na sua cabeça ou no local da enfermidade e comigo diga, em nome de Jesus, diga, sai e não volte mais. Levante as mãos vazias para o céu, por favor. Levante as suas mãos vazias para o céu. Aí, agora onde você está.
Receba a visita do Espírito Santo. Feche os olhos. O diabo destruiu, arruinou, mas agora ele constrói o que está destruído no teu casamento, na tua família, na tua saúde, na tua vida emocional, na tua mente. O Espírito Santo agora, ele constrói aquilo que foi destruído na sua vida. Ele constrói agora. Ele constrói agora. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Seja restaurado. Sinta essa dor saindo do teu corpo agora. Sinta esse peso deixando a tua mente, essa angústia, essa tristeza, deixando o teu corpo. O mal que te dominava não vai mais. Esse espírito que te oprimia não vai mais. Essa angústia não vai mais reinar na sua alma, na sua vida. Aleluia. Você pode declarar: eu só quero a tua presença. Fala: Deus, com os olhos fechados, fala: eu só quero a tua presença. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Pai, em nome do Senhor Jesus, que barreiras sejam quebradas, rompidas, muralhas sejam derrubadas, portas sejam abertas, que salvação aconteça, como foi na casa de Zaqueu, Jesus. Que haja libertação, que essa noite seja uma noite de encontro contigo, de reencontro. Que o afastado volte, que o caído se levante, que o fraco seja fortalecido e que essas pessoas sejam cheias da tua presença. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Família, uma boa noite para você, uma noite abençoada para você. Eu tenho certeza que, desde o momento que nós começamos esse culto, o Espírito Santo está fluindo, ele está agindo, ele está aí junto de você, ele está perto de você, ele está com você. E eu quero compartilhar algo com você. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre o ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença dele, ser cheio da força dele, como ele tem falado comigo sobre isso. E não há ponte, ou melhor, deixa eu afirmar, a oração é a única ponte que nos conecta com Deus. Então você quer atravessar de um lado para o outro, é um rio, um abismo, é a ponte que nos leva. Mas se houver obstrução nessa ponte, como chegar a Deus? Inclusive, hoje eu vou falar de uma obstrução, mas existem várias obstruções, várias barreiras entre nós e Deus, que impede a sua oração de chegar até Ele e de ser ouvida ou respondida. As nossas orações, elas têm que chegar ao céu. E o céu tem que atender os nossos pedidos.
Sabe? Eu não posso orar a um Deus vivo e não ter vida. Eu não posso orar a um Deus vivo e não ter resposta. Eu não posso orar a um Deus que ouve e não ser respondido. Eu não posso orar a um Deus vivo e não ter resposta, não ter ação dele. A oração, ela é uma arma poderosíssima. Inclusive, se você despertasse para esse poder. Inclusive, nós vamos ter agora a conferência do poder. Eu vou estar indo em Pernambuco, especificamente Garanhuns. Eu vou estar indo em São Paulo, Limeira, Rio das Ostras e aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Saracuruna, levando essa conferência do poder. O que é essa conferência do poder? É uma ativação do poder de Deus em você. É uma ativação de um poder espiritual que, quando esse poder ele é ativado dentro de você, isso muda completamente o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida sentimental. Uma vez esse poder sendo ativado, você é colocado em outro nível de vida. Vai ser uma conferência que em breve nós vamos estar dando dia e hora, dia e local, tá? Data, Pernambuco, Garanhuns, Recife, Pernambuco, Garanhuns, que Garanhuns é uma cidade de Pernambuco, inclusive uma cidade lindíssima. Limeira, em São Paulo, cidade de São Paulo. Rio das Ostras, que é uma cidade do Rio. E aqui em Saracuruna, Duque de Caxias, você pode participar. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Abra ela no livro de Pedro. Vamos lá. Pedro, capítulo 5, por favor. Pedro 5. Vamos falar da oração. Boa noite, família. Boa noite. Nem sei se eu dei boa noite. Mas escreve aí. Boa noite. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube, escreve aí. Boa noite, pastor Raul. Que a sua noite seja maravilhosa, como está sendo já o nosso final de noite, né? Isso vai impactar muito na nossa madrugada e no nosso dia de amanhã, no sábado. Tá bom? Inclusive, dá tempo ainda de você compartilhar esse culto com alguém. Clica aqui no link compartilhar. Vamos fazer assim? Você que está comigo aqui agora, envia para 3 pessoas esse culto. Antes de começar essa palavra, compartilhe com 3 pessoas esse culto. Inclusive, vai ter mais uma oração. E fala para ela assim, ouve isso aí que o pastor Raul vai falar. Vamos lá. Vou dar um tempinho para você compartilhar. Vamos lá, vamos ganhar alma, vamos salvar uma alma hoje. Compartilhe esse culto agora. Clica em compartilhar, envia para 3 pessoas. Vamos lá, família. Olha só. Se tem alguém que sabe o poder que há na oração, é o diabo. O diabo sabe que aonde há oração, há libertação. Inclusive, você pode falar isso aí. Você pode declarar. Declara aqui. Fala comigo. Solta a voz e fala. Aonde há oração, há libertação. Aonde há oração, há milagre. Aonde há oração, há vida. Aonde há oração, Deus habita. A oração, ela te atrai, a oração, ela te conecta diretamente com Deus. A oração, ela é muito mais do que uma forma de pedir, eu quero isso, eu quero aquilo. A oração tem a ver com relacionamento com Deus. Você pode falar aí, falar, não é pensar não. A oração é um relacionamento entre eu e Deus. Não importa se é espírita, se é católico, quando há oração, você se conecta, você se torna um só com Deus. Você lembra o que diz lá na Bíblia? Diz, invoca-me no dia da angústia, eu te responder-te e tu me glorificarás. Em outra palavra, lá em Jeremias ele diz assim, invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. A oração é muito mais do que simplesmente palavras. A oração, ela nos conecta, ela nos une a Deus. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a oração, ela destrói os planos dele, ela enfraquece ele. Eu não sei se você já percebeu, mas toda pessoa que se afasta de Deus, você vê que o primeiro sintoma de uma pessoa que está longe de Deus é que ela deixa de orar e ler a Bíblia.
Você já observou isso? Por exemplo, vamos lá. Existem pessoas que pecaram, mas continuam orando, lendo a Bíblia e se levantaram. Mas o sintoma de uma pessoa, esse é gravíssimo isso. Quando a pessoa deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, quer dizer que essa ponte ela é rompida, ela é quebrada, esse cordão umbilical não existe mais. Então o diabo ele tenta quebrar essa conexão entre nós e Deus. Ele tenta desvincular, não é só, por exemplo, o que nós vamos falar agora, o que eu vou compartilhar com você, não tem a ver só com a saúde, a vida financeira, família, casamento, tem a ver com a sua vida e Deus, você com Deus. Porque quando não há oração, não há comunhão. Quando não há leitura da Bíblia, não há comunhão. Então, olha só o que Pedro fala. Vamos lá. Primeiro Pedro 5, versículo 7. Pedro diz assim, eu vou ler bem devagar. Primeiro Pedro, capítulo 5, versos 7. Pedro diz assim, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade. Vamos lá. Pedro está falando assim, ó, toda a vossa ansiedade lançai sobre Jesus. O que é ansiedade que Pedro está falando aqui? Preocupação. Toda preocupação lance sobre ele. Por exemplo, eu estou preocupado com a minha filha. Então, meu Deus, o que eu pude fazer pela minha filha, eu fiz agora com o Senhor. Toma ela nas tuas mãos. Estou preocupado com meu marido, estou preocupado com a minha vida financeira, estou preocupado com a minha vida amorosa, nada dá certo. Então, lance sobre ele. Lance sobre Deus toda a vossa preocupação. Ansiedade são preocupações. Você já observou que por mais preocupado que você esteja com filho, marido, pai, mãe, saúde, dívida, pagar, vender, a preocupação não resolve. A preocupação não torna as coisas mais fáceis. Pelo contrário, a preocupação, ela torna as coisas mais difíceis. Fica mais difícil. Sabe por quê? Porque a preocupação, ela vai gerar ansiedade. Ansiedade, preocupação é pressa. A palavra ansiedade quer dizer pressa. É como comer uma árvore, um fruto, fora do tempo. Então, a preocupação gera medo. A preocupação gera dúvida. A ansiedade gera dúvida. Poxa, até agora não aconteceu. Será que vai acontecer? Eu oro, Deus não atende. Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que eu luto pelo meu marido? Não luto? Tudo isso é ansiedade. Então, a preocupação, ela é um obstáculo, ela é uma barreira que o diabo lança sobre nós. Ele cria um clima preocupante na nossa mente para que você, para quando você orar, a sua oração não chegar a Deus. Então Pedro está falando, você está preocupado? Lance para Deus, porque não adianta. Quanto mais preocupado você estiver, mais difícil vai ser. Eu sei que você fala assim, por exemplo, eu já conversei com mãe e fala assim, não, eu estou preocupada com meu filho, eu não estou dormindo. Tá bom, se você não dorme por causa do seu filho, vai ajudar o seu filho? Vai acabar que você vai adoecer, vai acabar que você vai morrer, vai acabar que não vai resolver o problema. Então, as pessoas hoje, elas... Deixa eu falar com você. Você está alimentando muito mais a preocupação do que a fé. Essa preocupação que você está tendo com o seu futuro, com o futuro dos teus filhos, não resolve. Se você está lutando pelo futuro dos seus filhos, positivo. Mas se você está preocupada com o futuro, não vai resolver. Isso significa dizer que o futuro vai ser ruim por conta dessa preocupação. Então, toda vez que você estiver ansioso por alguma coisa, lança ela em Deus. Mas não faz assim. Não pode ser de boca para fora. Meu Deus, toma minha filha, toma meu marido, toma minha saúde. Eu vou fazer uma cirurgia. Por exemplo, vamos lá, se eu coloquei na mão dele, se eu entreguei para ele e eu continuo preocupado,
Então significa dizer que continua na minha mão, não na mão dele. Lance sobre ele. Aí Pedro continua o versículo dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Quer dizer, Deus cuida de você, Deus ama você, Deus está preocupado com você. Eu sei que é difícil a gente se desligar da preocupação, da ansiedade. Porque nos dias de hoje, a gente alimenta a ansiedade. Parece que a ansiedade, hoje, eu falo psicologicamente, ela faz parte da vida das pessoas. Porque você sai de casa preocupado, você volta preocupado. E quantos acidentes que eu conversava com uma moça que ela pilota a moto em São Paulo e ela arranhou a moto, bateu a moto, bateram nela. Sabe por quê? Porque ela estava pilotando, mas a mente estava em outro mundo. Então, a preocupação, ela desconcentra o seu raciocínio. Ela rouba a sua paz, a sua alegria. Então, se você fala assim, Deus, eu toma essa preocupação, toma essa área da minha vida, de boca, não vai resolver. Quando é que realmente você lançou sobre Jesus essa preocupação? Quando ela não existe mais. O problema não foi resolvido, mas a preocupação não existe mais. Se a preocupação não existe mais, significa dizer que está na mão de Jesus. E ele vai cuidar de você. Não fica alimentando nenhum tipo de preocupação. Você vai adoecer, você vai padecer, você vai se angustiar, você vai se entristecer, você vai contrair uma doença, sua pressão arterial vai ficar descontrolada, porque isso aconteceu comigo. Posso falar isso para você. Eu vivi uma época da minha vida muito turbulenta, que a ansiedade estava me consumindo. Eu sei o que é isso. E a minha pressão começou a ficar descontrolada ao ponto de uma vez quase que eu apago, eu desmaio na sala de casa. Eu tive uma sensação de desfalecimento, de desmaio. Porque a ansiedade, vamos lá, eu não sou médico, mas eu aprendi na prática que a ansiedade libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando o cortisol ele aumenta, a testosterona baixa, os outros hormônios abaixam. O cortisol ele aumenta, os outros hormônios do bem abaixam. Então o estresse ele faz aumentar o seu cortisol. Eu sei que aí você vai para o antidepressivo, aí você vai para o remédio controlado, aí você vai para o uísque, aí você fica buscando refúgios que não vão te refugiar. Você fica buscando em coisas que não vão te ajudar. Lança sobre ele. E toda vez que a preocupação bater na porta do teu coração, olha o teu filho, teu marido, olha o futuro, será que Deus te ama? Será que Deus te perdoou? Toda vez que a preocupação, a ansiedade bater, você fala assim, tá com Deus, resolve com ele. Mas fala isso, responde. Veio um pensamento preocupante, aí você fala assim, ó, tá na mão de Deus, resolve com ele. Eu coloquei na mão dele. Ele é o meu advogado, ele é o meu defensor. Isso tem que ser prático, isso tem que ser assim, você tem que fazer isso. Veio preocupação com, eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia de hérnia de hiato, e quando eu ia fazer a cirurgia, aí me veio uma voz assim, disse assim, eu nunca tinha tomado anestesia geral. Aí veio assim, ó, você vai tomar e você vai apagar e não vai voltar mais. Você acredita nisso? Começou a vir isso, essa voz na minha mente, o diabo, e eu disse assim, aquele que me guarda não dorme. Quer dizer o seguinte, eu vou dormir, mas quem me protege não dorme. Aquilo acabou. Eu fiz a cirurgia de hérnia, de hiato, estou aqui. Então, toda vez que vier uma preocupação, se você entregou para Deus, você responde para essa preocupação, não é mais comigo. Ela está com Jesus. E Ele vai cuidar de você. Mas eu não quero parar aí, não. Vamos lá, o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Esse sóbrios e vigilante, quer dizer, estejais atento. A gente tem que estar atento. Mas essa atenção que Pedro está falando aqui, não é com os olhos. É aqui, ó. Veio uma preocupação, peraí.
tem que acender a luzinha vermelha do alerta. Está repreendida essa preocupação. Veio uma dúvida, está repreendida essa dúvida. Veio um medo, está repreendido esse medo, agora é com Jesus. Isso que ele está falando. Seja vigilante. O diabo, olha só, o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você vê que ele começa a falar da ansiedade e finaliza dizendo que o diabo é um leão que ruge querendo devorar. Então ele quer dizer, ele está dizendo o seguinte: o diabo lança a ansiedade para te destruir. O diabo lança a ansiedade para te derrotar. O diabo lança a ansiedade para acabar com você. Então, deixa eu ser mais explicativo. Vamos lá. Eu já sei que a ansiedade é uma ferramenta que o diabo usa para me afastar de Deus, para enfraquecer a minha oração, para me impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Então, quando eu oro, a ansiedade, preocupação, não deixa a minha oração chegar a Deus. Ela não deixa chegar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Se você está entendendo, eu quero que você escreva assim a palavra cuidado. Porque eu vejo Deus em todos os nossos cultos, em todas as nossas mensagens, eu vejo Deus cuidando de mim, essa palavra é Deus cuidando de mim, essa palavra é Deus cuidando de você. Essa conferência do poder vai ser poderosa, porque vai ativar dentro de você esse poder que está disponível e que você não usa. Porque se você está derrotado, se está com problema na saúde, problema de vício, problema de depressão, é porque esse poder está desativado. Essa conferência é para ativar esse poder. E todos podem ter acesso a esse. Esse poder é gratuito e é disponível para todos. Essa conferência que nós vamos fazer em Limeira, em Garanhuns, Rio das Ostras e aqui no Rio, eu vejo Deus cuidando de você. Escreva aí a palavra cuidado. Cuidado. Ou cuidando. Escreva aí agora. Então vamos lá. Deus, ele sabe que a ansiedade vai ser uma barreira para a sua oração. Você está orando e a sua oração está batendo na ansiedade. Não chega a ele. E a prova disso está aqui, ó. Olha a prova disso aqui, ó. Não precisa você abrir a sua Bíblia, mas eu vou dizer onde está. Você pode anotar aí Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Tá? Se você, para ser mais objetivo, mas está escrito em Marcos 11, 22. Eu vou deixar aqui nos comentários Marcos 11, 22 para você poder achar. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, verdade, se alguém disser este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, olha só, no seu coração, no íntimo, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, e serás assim convosco. Olha o que Jesus está falando. Se você orar e houver dúvida, não se fará. Meu Deus do céu. Imagine você quantas bênçãos que não chegou até você e você achando que era o diabo, você achando que não era da vontade de Deus, que não era o tempo, porque houve preocupação. Que dúvida, ela é a mãe da preocupação. Se há ansiedade é porque tem dúvida. A dúvida, ela é a geradora de todas as preocupações. Então vamos lá. A oração é uma ponte. A dúvida, a preocupação é uma barreira. Não deixa você chegar. Não deixa a sua oração chegar. Só que eu quero ir mais além. Eu tenho feito isso e quero ser mais intenso. De onde vem a força? Tudo bem, eu aprendi, pastor Raul, que eu tenho que entregar na mão de Deus, eu tenho que lançar na mão dele. E toda vez que vier uma ansiedade, uma preocupação, eu responder assim, é com Deus, está na mão dele. Eu entendi isso aí, pastor Raul. Também entendi que a dúvida, ela é uma barreira para a minha oração não chegar a Deus. Eu já entendi. Então, se você entendeu,
comece a se aplicar a ter mais vida de oração. Porque eu não vou dizer o tempo de oração, orar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, mas quando você tem vida de oração. Vamos lá. Você acordou, botou o joelho no chão, orou. Você foi tomar café, orou, almoçou, orou, saiu de casa, orou. Você está sempre orando, Deus, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família. Deus me dá força, Deus me dá o Espírito Santo, Deus me direciona, Deus me fortalece. Quando você tem vida de oração, e a oração ela é gratuita, não precisa pagar, família. Quando você tem vida de oração, então, cada vez que você abre a boca, fala comigo assim, abrir a boca, que tem que abrir. Então você se conecta com Deus. E aí, quando você ora, olha que maravilha. Quando você ora, o Espírito Santo é liberado sobre você. Quando há oração, há a presença renovadora, regeneradora do Espírito Santo. Aí ele vai tirando a preocupação. Já aconteceu com você essa experiência? Você sabe que eu estou falando é verdade. Você sabe que já teve dias de você estar ansiosa, triste, nervosa, apreensiva, preocupada, com dúvida, com medo. Aí você botou o joelho no chão, aí você fechou os seus olhos e disse, meu Deus, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu estou assim, eu estou assado. E depois veio aquele refrigério, aquele alívio. Então você está entendendo. Olha só que coisa interessante. Você agora está entendendo, você está compreendendo que a preocupação, que é uma ferramenta que o diabo usa, o objetivo é justamente romper essa comunhão entre você e Deus. Enfraquecer a preocupação, ela enfraquece a comunhão com você e Deus. Eu dei o exemplo do cordão umbilical, mas vamos lá, cordão umbilical, vamos lá. Vamos lá. Não é por ali que passa o alimento? Não é por ali que passa o alimento? Não é por ali que a mãe nutre a criança? Se é cortado, como é que a nutrição vai passar? Se não tem oração, como é que o renovo vai passar de Deus para você? Se não tem oração, vamos lá. Se não tem oração, não tem oração, não tem oração. Como é que o Espírito Santo vai te fortalecer, te alegrar? Lembra que eu falei agora há pouco? Eu disse agora há pouco o seguinte, que o sinal do afastamento, o sinal do esfriamento é a falta de oração. Quando uma pessoa já não está mais lendo a Bíblia, não está mais orando, está longe de Deus. E é tudo que o diabo quer. Me ver, te ver longe de Deus. Vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá. Preocupação, ansiedade é preocupação, e a mãe da preocupação é dúvida. O diabo usa ela para enfraquecer a sua fé e não permitir que a sua oração seja respondida. Olha o que Jesus falou em Marcos 11. Não se fará se há dúvida. Se há dúvida, você não vai ter resposta. E o pior é que a maioria das pessoas, elas estão convivendo com a dúvida. E uma vez eu atendi uma senhora que ela começou, eu fiquei ouvindo, ela contou todo o problema. Aí eu disse assim, tem dúvida, senhora? Ela disse, pastor, não tem dúvida, não. Eu creio muito em Deus, mas eu creio demais, eu não tenho dúvida. Aí no decorrer do atendimento ela disse assim, o senhor acha que meu marido vai voltar? Quer dizer que a dúvida já fazia parte, e ela não estava percebendo que aquela preocupação maldita era uma arma do diabo para enfraquecer a oração dela. Foi isso que Deus mandou te entregar. Olha só, quando você estiver triste, ore. Quando você estiver alegre, ore. Quando tudo estiver bem, ore. Quando tudo estiver mal, ore. Quando você não tiver vontade de orar, aí é que você tem que orar. E quando você tiver vontade de orar, ore. Porque normalmente é assim. Eu estava conversando com uma pessoa, conversando que de madrugada ela começou a ficar assim, tendo pesadelo. Aí
Eu perguntei, você orou antes de dormir? Olha só. Não, não orei. Mas por que ela não orou, gente? Por que ela não orou? Sabe por quê? Ela não orou quando foi dormir? Porque não estava com vontade. Porque esqueceu. Não. Eu sei que vai ter hora que você, tão cansado, foi deitar e esqueci de orar. Na cama mesmo você fala, Deus, eu estou só, como diz o bagaço da laranja. Estou cansado, mas obrigado por esse dia. Pronto. Então, quando não der vontade, é aí que você tem que orar. Não deu vontade de ler a Bíblia, é aí que você tem que ler. Porque, justamente, quando não dá vontade, é porque está havendo esfriamento, distanciamento entre você e Deus. Eu continuo quarta-feira, ou melhor, domingo, 9 horas da manhã, falando sobre isso. A nossa comunhão com Deus, ela é vital para a nossa salvação, para a posse das promessas dele. A nossa comunhão com Deus, quando eu falo comunhão, é oração, jejum e leitura da Bíblia. Ela é importantíssima para a nossa vida com ele. Você pode, aí onde você está agora, curvar sua cabeça. Se possível, fechar os seus olhos. Espírito Santo, a minha vontade é entrar dentro desta pessoa, escrever todo esse ensinamento na mente, no coração dela. Eu aprendi que eu não posso só orar quando estou mal. Eu aprendi na prática, apanhando, que eu tinha que orar sempre. Eu me lembro que quando as coisas estavam ruins para mim, eu começava a orar. E quando as coisas melhoravam, eu relaxava na minha oração. Ah, tá tudo bem, para que orar? Mas aí vinha outra rebordosa. Até que eu aprendi que a oração ela tinha que ser diária, sempre. É a minha comunhão com o Senhor. Eu sei que há pessoas agora que a sua mente está cheia de preocupações, medos, incerteza, dúvidas, angústias, tristezas. Mas aí, Espírito Santo, age agora. Age agora. Visita essa pessoa agora, por favor. Que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, vamos! Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, já recebi. Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por não desistir de mim. Louvado seja o Senhor. Sinta um alívio agora. Sinta um renovo. Seja cheio do Espírito Santo aí onde você está agora. Receba a presença renovadora do Espírito Santo.
precisando, diga, não me abandonou. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Graças a Deus. Amém. Amém, família? Graças a Deus. Bom, vamos continuar esse culto no domingo, 9 horas da manhã. Inclusive, domingo é Santa Ceia. Você que está em casa, deixa o pão e o vinho preparado, tá bom? As nossas ceias aqui na nossa igreja agora vai ser assim, tá? Toda primeira quarta vai ser culto de oração e ceia. Primeira quarta do mês vai ser culto de oração e ceia. E o terceiro domingo, Santa Ceia. Como esse mês nós não tivemos a ceia, vai ser domingo agora. Deixa o pão e o vinho preparado, tá certo? Eu quero agora fazer uma oração. Levanta a sua mão direita. A mão direita. Levanta a mão direita. Pai, eu abençoo cada ofertante, cada dizimista. Pessoas que têm me ajudado a continuar pregando a tua palavra. Pessoas que têm me ajudado a manter a porta da tua casa aberta e me ajudado a ajudar os necessitados. Aí agora o Senhor colocou essa conferência no meu coração para fazer. Mas se o Senhor não me der condições de ir em Pernambuco, de ir em São Paulo, despesa de aluguel de espaço, nós vamos ter aluguel de hotéis para dormir, hospedagem, comida, viagem. Se o Senhor não me der condições, não tem como eu chegar lá. Não tem como eu chegar lá. Então, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, para que eles prosperem, eles prosperando, eles mantêm a tua obra viva, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês lembram que Nicodemos cedeu o túmulo dele para Jesus? Que Nicodemos era um homem importante e rico. Eu sei que, eu não sei como, eu não sei como, sério mesmo. Mas eu sei que Deus vai nos dar condições de levar essa conferência do poder nesses 4 lugares. E essa conferência que nós vamos fazer é para tornar você independente. Infelizmente, a religião ela está engessando muito as pessoas. As pessoas estão comendo na mão só de uma única, ou comendo na mão dos homens. Não é esse o meu trabalho. Meu trabalho é levar a pessoa direto a Deus. Essa conferência vai ativar um poder em você que você, quando ele for ativado, você vai falar assim, meu Deus, por que eu não tinha visto isso antes? Mudou meu casamento, mudou minha família, mudou minha vida financeira, mudou minha forma de pensar, minha forma de falar, mudou completamente o meu ser. Mas eu preciso de ajuda. Por exemplo, o aluguel da igreja vence agora dia 15, ainda falta muito. Eu preciso de ajuda. E eu sei, coloca isso no seu coração, deixa eu ser mais objetivo. Fala assim, Deus, me dá a condição de ajudar o pastor Raul a manter a igreja aberta, a ganhar almas. Vamos lá. Eu sei que ele colocou isso no meu coração e ele vai colocar no teu coração de você me ajudar a ganhar almas. Me ajudar a ajudar as pessoas que precisam levar cestas básicas, porque toda vez que eu levo uma cesta básica para alguém, não é só a cesta, eu entrego a palavra, eu entrego a oração para ela. Então eu quero contar com você. Aqui na descrição está o Pix da igreja. Todas as vezes que você fizer uma doação de dízimo, de oferta, que você sentir no coração, envie o comprovante para o meu WhatsApp. Quando você enviar, eu vou abençoar você, como Melquisedeque abençoou Abraão, e aí deixa sempre um azeite separado para você se ungir. Porque unção quer dizer condição. O que quer dizer unção? Unção quer dizer condição. Todas as vezes que você dizimar, você deixa o azeite preparado, porque unção quer dizer condição, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai. Eu sei que tem gente que fala assim: eu não quero dinheiro, eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna, eu quero é Jesus, eu não quero dinheiro. Mas você está falando uma coisa que você não pensou bem. Uma coisa é ser rico, uma coisa é ser rico egoísta.
E uma coisa é ser rico para viver bem, dignamente, e patrocinar a obra dele. Então não diga assim, eu não quero ter dinheiro, eu quero ter. Porque a mola mestra do mundo é o dinheiro. Por exemplo, se você vai no mercado sem dinheiro, como é que você compra? Toda vez que eu vou em Limeira, que eu vou em Rio das Ostras, é uma despesa absurda. Eu pago uma parte, sou eu que pago com a minha fonte de renda. Uma parte são os dízimos e as ofertas das pessoas. Eu nunca neguei isso. Então imagina você ganhando muito. Imagina você ganhando muito. Você vai me ajudar a continuar ganhando almas, a comprar um terreno, construir uma igreja, a ter uma igreja em Limeira, a ter uma igreja em Rio das Ostras, a ter uma igreja lá em Garanhuns, e assim expandindo o reino dos céus por os quatro cantos do mundo. Tá bom? Posso contar com você? Apresenta agora o seu dízimo, ajuda a gente a pagar o aluguel desse mês, tá bom? Fique de pé, levanta as suas mãos aí com as suas palavras. Agradeça a Deus por essa noite. Com as suas palavras. Agradeça a Ele aí agora. Agradeça. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava. Espírito Santo, eu não digo só que essa noite, mas que todas as noites o Senhor venha guardar essa pessoa, sua casa, sua família, protegê-las com os teus anjos, livrando-a de todo o perigo e todo o mal. É o que eu peço. E obrigado por essa noite. Pai, que aquilo que essa pessoa recebeu nessa noite, ela não guarde dentro dela, mas que ela transborde para outras vidas necessitadas. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Família, boa noite. Até domingo, Santa Ceia, 9 da manhã. Ficar feliz, eu estava.